Então, agora o tema, nós vamos falar sobre o mês do idoso, vamos falar sobre o envelhecimento. E para falar sobre o envelhecimento, nós convidamos duas pessoas que trabalham diretamente com isso, que é a psicóloga Viviane Lopes, da ABRAT, que é a Associação de Apoio à Terceira Idade, e também o Dr. Maurício Ventura, que é médico, aqui, diretor da geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual. Então, Viviane, vamos começar com você, falando um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre a sua visão sobre o envelhecimento. E vamos focar um pouquinho em pessoas que estão chegando agora na fase dos 60 anos, que é quando a gente é considerado idoso. Então, fique à vontade, Viviane. Ok. Obrigada pelo convite, de estar participando aqui com vocês dessa mesa aqui redonda, dessa roda de conversa. Bom, eu sou coordenadora técnica, né, da ABRAT, e lá nós já iniciamos o nosso trabalho, já temos 13 anos, e o trabalho iniciou com inclusão digital, né, pensando em incluir o idoso na tecnologia, informática, smartphone, né, e esse trabalho acabou sendo ampliado para outras atividades, como atividade física, atividades cognitivas, artesanato, coral. Ele é um trabalho que tinha a intenção de ser, de estar trazendo, né, o idoso ao convívio social, está resgatando isso, está melhorando saúde física, saúde mental, e hoje a gente se vê numa situação muito mais de prevenção, né, de empoderamento desse idoso para os cuidados da sua saúde. Então, a gente dá todo tipo de orientação, de apoio, e dentro desse trabalho, né, o que a gente observa, até essa semana atendendo alguns pacientes, né, pacientes ou beneficiários, como a gente chama, né, alguns beneficiários, e perguntando o que poderíamos comemorar no dia do idoso, né, infelizmente, a grande maioria ainda diz assim que não vê motivos para comemoração, que eles enxergam ainda muitas desvantagens, muitas perdas nesse processo de envelhecimento, né? Claro que em outros momentos a gente também discute os ganhos desse processo, né? Dessa maturidade conquistada aí através das vivências e tudo mais, mas o que a gente percebe nesse processo de envelhecimento, as grandes dificuldades que a gente pode estar avaliando seria uma crise existencial, porque ele já não, de identidade, porque ele já não consegue se identificar mais com aquele corpo que tem as mudanças do processo, as limitações que vão acontecendo, e ele já não se enxerga mais nesse corpo, né, quando ele se olha no espelho. Então, já há uma primeira crise aí. A outra crise nesse processo de envelhecimento são os papéis que agora já não são mais os mesmos, né? Então, assim, o papel de filha já não é o mesmo, o papel de mãe, o papel de esposa, muitas vezes, eu estou falando no feminino, a gente atende também homens, mas a grande maioria são mulheres, porque são mais as mulheres que procuram essa coisa da sociabilização, né? Do estar com pessoas. Os homens ainda apresentam uma certa resistência ou constrangimento, né? E o que Então, você assim, acha que você acha que melhora, na sua visão, o idoso que começa a participar dessas atividades? O que você vê dentro do cotidiano dele? O que percebe de mudança? melhora de qualidade de vida, melhora de saúde mental e melhora também, quando a gente fala de qualidade de vida, então saúde mental e a parte física também, né? Porque apesar da gente trabalhar prevenção, a gente também acaba entrando num processo de reabilitação, porque esse idoso que está fazendo atividade, ele melhora em vários quadros
de saúde, né? Então, ele melhora o quadro hipertensivo, colesterol diminui, né? E ele Porque cuida tem, mais da sua saúde, né? por causa da atividade física, né? Da orientações Sim, sobre alimentação, e enfim, todas essas as coisas. orientações que a gente passa para ele se empodera desse cuidado, né? Eu vou chamar um pouquinho o doutor Maurício. Doutor Ok. Maurício, Oi. vai envelhecer mesmo? Não tem jeito? Só tem um jeito de não envelhecer. E ninguém aceita essa opção. Só tem uma opção de não envelhecer, morrer antes, né? Não tem jeito. Né? Eu digo a você que é um fato. A gente vai envelhecer e diria para você que, graças a Deus, eu posso até citar para você com muita honra que faz 15 dias que eu sou idoso. Né? Parabéns, Com muita parabéns. saúde, graças a Deus. Obrigado. E já estou aproveitando, já peguei o meu cartãozinho de idoso de estacionamento no shopping para poder parar bem pertinho da porta. E tem outras coisas por aí também. A gente vai envelhecer, meu. É uma coisa que já vem vindo, veja, desde o século passado. Alguns países mais, outros países menos. Ainda recentemente estava lendo, a Europa demorou 400 anos, mais ou menos, para avançar 15 anos em termos de longevidade. O Brasil demorou 100 anos. Quer dizer, o nosso processo de envelhecimento é um processo muito rápido, muito acelerado, né? A nossa maturidade em relação a isso tem que aparecer de uma forma muito rápida, né? Muito intempestiva. A gente tem que lidar com essa situação, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista de saúde pública, né? A gente tem que se adaptar muito rápido a essa nova situação. E é uma coisa muito complicada, isso não é fácil, né? Eu acho que a gente tem que entender o envelhecimento como um ganho, né? Há 100 anos atrás, o idoso tinha 40 anos, 35. Uhum. Hoje, o idoso na cidade de São Paulo tem 80, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente consegue envelhecer com qualidade de vida, O né? que precisa A fazer gente, para envelhecer com qualidade de vida? olha, claro que assim, a parte de saúde física tem que ser muito bem controlada, né? A gente sabe que com 40, 50 anos começam a aparecer os probleminhas, hipertensão, diabetes, esse tipo de coisa. Mas eu não sei nem se isso é o mais importante, honestamente. Acho que o mais importante de tudo, principalmente nessa faixa etária que eu tô, né? 50, eu já estou com 60, né? Acabei de fazer 60 anos. Talvez até em vias de me aposentar, apesar que eu não me vejo aposentado. Mas, assim, eu acho que é elaboração de projetos, metas de vida, atingir determinados objetivos, né, que você eventualmente não conseguiu fazer previamente, se manter vivo, se manter útil, se sentir útil, realizando coisas, não necessariamente no campo profissional, mas principalmente no campo pessoal. Acho que isso é fundamental para você se sentir bem e, apesar de eventual problema de saúde que apareça, você conviver bem com eventuais dificuldades que também vão aparecer. Isso é fato, isso não Então, o tem que você está jeito. falando é que a gente tem que ter uma certa visão para essa fase, né? Dentro do planejamento pessoal, bom, o que eu vou fazer nesses 20, 30 anos depois que eu parar de trabalhar? Eu não sei se a gente vai parar de Com trabalhar ou achar uma certeza. outra forma de trabalhar, né? O Viviane, e Veja, dentro... Pode falar, doutor. não, é isso mesmo, a gente não tá preparado para isso. A maior parte das pessoas se aposenta e não tem um planejamento, não tem o que é que eu vou fazer a partir de agora? Fica um grande ponto de interrogação. Acho que essa questão do planejamento, se preparar para isso é fundamental. E você observa isso, Viviane, com os idosos que você trabalha lá? Sim, e eu percebo essa preocupação vindo cada vez mais cedo. Tanto é que nós atendemos a partir dos 50 anos, né? E a procura tem crescido cada vez mais de pessoas com 50 anos querendo já se preparar para esse processo, né? Muitas já estão em processo de aposentadoria e querendo uma segunda profissão, seguir, né, uma segunda carreira profissional. Então,
estão tentando assim desbravar também esse mercado profissional que a gente tem aí, né? O que eu acho muito legal. E elas estão em busca de qualidade de vida hoje. Então, a gente sabe assim, como o doutor mesmo colocou, a partir dos 40 anos, a gente já começa a sentir as primeiras modificações, né? Começa a doer aqui, começa a doer ali e tal. E aí a gente já começa a ficar esperto, né? Para estar indo em busca de possibilidades de uma vida muito mais saudável. O que eu percebo nessa busca das pessoas com 50 anos é que elas apresentam um padrão um pouquinho diferente das pessoas que eu atendia há 20 anos atrás, né? Elas estão mais conscientes e conscientes dessa realidade que a gente vive hoje, de que quanto mais autonomia e quanto mais independência elas procurarem ter, melhor para a saúde, tanto física quanto mental e emocional delas. Porque hoje a gente tem as famílias, né? Estão passando mais tempo fora, ela já não tem mais aquela garantia de que algum familiar vai cuidar dela quando ela adoecer. Então, essa é a grande preocupação que eles apresentam nesse processo. Eles querem independência, eles não querem depender de alguém para cuidar deles. E para né? isso precisa manter um corpo forte, né? A musculatura precisa estar em dia, precisa estar alongado, precisa estar com a cabeça boa, né? O doutor Maurício, como que Precisa a gente, buscar isso. doutor Maurício, como que a gente vive bem com doença crônica? É possível isso? Tomando remédio, dá para viver bem assim? Porque todo mundo vai tem que uma dar. hora que chega uma hora que você vai ter alguma doença crônica, né? Quanto mais você envelhece. E é possível chegar nesse equilíbrio e viver bem mesmo tendo doenças. Como é que é isso? Deixa eu ver. Isso com certeza. Veja, um dos grandes aforismos da geriatria, né? E a Viviane acabou comentando a respeito, é a questão da funcionalidade, né? Do se manter independente e autônomo. Então, as doenças crônicas com certeza vão aparecer. Hipertensão, diabetes, enfim, né? E aí a gente vai ter que controlar, a gente vai ter que fazer dieta, atividade física, enfim, ter um uso adequado de medicamentos. Então, é possível a gente conviver com essas doenças crônicas, mantendo a nossa independência e a nossa autonomia. Me parece que isso é o paradigma do envelhecimento bem-sucedido. Não a ausência de doença. Isso provavelmente nunca vai acontecer, mas a manter a independência e a autonomia. Apesar da doença, né? A gente tá com o corpo Sim. forte, tá com a mente boa, ocupada, né? Ocupada. Acho que executando todas as nossas funções, né? Realizando as nossas atividades, tendo prazer naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente está fazendo. Acho que isso é uma coisa fundamental. Não adianta eu estar com 80 anos, bem fisicamente, e não estar sentindo prazer, não estar me sentindo bem, né? Então, fazendo esse planejamento, se programando para envelhecer, manter a mente ativa, e mente ativa, corpo sadio, as duas coisas estão juntas, a gente não pode separar uma coisa da outra, né? Eu acho que isso a gente vai ter um envelhecimento bem-sucedido, mesmo sendo portador de alguma doença crônica. Porque a gente vê, sei lá, pessoas de mais de 80 anos, super rígidas, fortes, ativas, e às vezes vê com pessoa com 60 que já está super acabada, né? Então, exatamente. Eu acho que isso tem influência também, né? De como ela encara a vida também, né? De como... É a questão da resiliência, né? Quer dizer, eu dou um exemplo bem banal, né? Eu não nasci de óculos, né? Mas eu estou aqui de óculos, por quê? Porque a partir dos 40 anos, os meus braços começaram a ficar curtos, né? Então a gente começou a ter aquele problema da presbiopia.
Então, a gente se adapta com os óculos aqui. E por aí afora vai. O problema de audição, que é uma coisa muito comum de aparecer com o envelhecimento, você tem alguns caminhos para tentar melhorar. E essa parte de audição é uma parte extremamente importante, porque é aquela coisa que permite a comunicação. O idoso que não escuta é um idoso que tem a dificuldade de interação com o meio, né, com os familiares, com os amigos, esse tipo de coisa. E por aí afora vai. Você está falando muito na questão da massa muscular, da força muscular, e isso é uma coisa que é extremamente importante, porque durante o envelhecimento, a pessoa vai perder massa muscular, né? Ela vai, invariavelmente isso vai acontecer, mas se ela tiver uma boa atividade física, se ela tiver uma boa nutrição, ela consegue se manter por mais tempo, e isso vai trazer força, mobilidade, força para fazer as coisas que ela gosta. Evita queda também, né? Evita queda, que é Evita uma coisa queda, importante que é um grande bicho-papão do envelhecimento, né? As pessoas não valorizam a questão da queda, mas idoso que cai, para nós, é um marco terrível de comprometimento funcional, risco de institucionalização e até risco de morrer, né? E agora, Viviane, e na pandemia, como é que você sentiu os idosos? Já que eles pararam de atividade, o que você percebe, o que você acha que a pandemia trouxe para os idosos? Eu acho que para os idosos trouxe a percepção do quanto que a gente precisa estar conectado, né? Precisa estar buscando novas habilidades, conhecimentos. Então, aumentou muito o número de procura pelas oficinas, né? Os cursos de informática e smartphone. Nesse período de pandemia, todas as nossas aulas permaneceram online. Agora, continuamos com as aulas online, porque hoje a gente também atende online beneficiários de outros estados, de outras cidades que buscaram a Abrat. E hoje a gente está passando por um formato híbrido de atendimento, então a gente está retomando algumas atividades presenciais, atendendo um público menor, e com isso, então, hoje a gente já está se organizando para aumentar o número de vagas de smartphone e informática, porque algumas pessoas que tinham, né, até uma certa resistência, de repente uma crença que não era capaz de aprender algo voltado à tecnologia, perceberam que é possível esse aprendizado e que isso trouxe bastante acolhimento nesse momento que a gente passou aí, mais crítico, né, da pandemia, porque acabaram diminuindo sintomas de depressão e ansiedade que vinham apresentando por conta, né, Porque no começo ninguém visitava os idosos de medo de contaminá-los, né? Então eles ficaram sozinhos muito tempo, né? Agora que está começando a abrir isso aí, né? Então é Sim. importante. Né? E foi um canal muito bom que a gente pôde utilizar e melhorou, né? Contribuiu bastante para a saúde mental deles. Bacana. Né? Então, olha, o nosso tempo aqui é curto mesmo, é só um bate-papo para a curtinho. gente levantar umas coisas. Mas eu achei bacana que o tema que a gente trouxe aqui é a preparação para o envelhecimento, né? E mesmo, Maurício, só para a gente finalizar agora, bom, já sou idoso, dá tempo ainda de recuperar, não dá? Dá, sempre dá. Estou com 70, não fiz nada até agora, dá tempo de fazer? Dá tempo. Não fazer nada nunca é sempre pior do que tentar fazer alguma coisa sempre. Exatamente. Independente da idade. Então Sempre dá tempo, sim. Sempre é hora de começar, né? Sempre dá para começar. Isso eu não estou falando da boca para fora, não. Existem diversos estudos que mostram que mesmo depois dos 70 anos, se você começa com algum tipo de exercício, algum tipo de atividade, você sempre consegue melhorar em relação àquilo que você estava antes, né? Isso é com certeza. Não, e às vezes a gente fala, porque a gente que tem mobilidade
mas às vezes, para o idoso conseguir amarrar o sapato, né, que ele faça um exercício Sim, que são pequenas coisas, que são pequenos ganhos, já dá muita qualidade de vida também, né? com Às certeza. vezes a gente acha que fazer exercício é para virar um atleta, não é isso, mas às vezes é para tomar banho sozinho, para amarrar o sapato, Uhum. né? Para quem tem algum tipo de dificuldade para isso. Então, melhora nisso, né? E aí, a partir disso, começa andar dentro da casa, depois começa a andar no quarteirão, e assim vai melhorando, né? Sim, com certeza. É uma coisa que dá para reabilitar, com certeza. Viviane, mais alguma coisa que você queira dizer para a gente? Bom, eu acho que só complementando o que o doutor Maurício colocou, né, que sempre dá tempo, né, e sempre dá tempo, assim, para a gente buscar, né, melhorar nossa qualidade de vida e buscar prazer, né, saber que ainda, assim, tem muita coisa para ser vivida e olhar para esses momentos com grande satisfação e sabedoria, né. Então, essa descoberta de que ainda dá para fazer muita coisa, eu acho que é um ganho maravilhoso para esse processo aí de envelhecimento, né? Porque às vezes a gente esquece que nós estamos nesse processo. Quando a gente é mais jovem, parece que é algo muito distante, né? A finitude e tudo mais. E de repente a gente se descobre nesse processo e aí tem que passar por uma outra fase que é a aceitação, né? E descobrir que a gente ainda pode ser feliz, mesmo com uma idade mais avançada, é maravilhoso. Tá ótimo, gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês. O papo foi ótimo. Nunca vamos esgotar o assunto, não tem jeito, mas é importante a gente trazer algumas e compartilhar isso, né, com as pessoas, compartilhar a experiência de vocês. Então, muito obrigado.